Olá, pessoal. E aí, já terminaram as atividades de casa, né? Eu deixei como atividade individual. Nós dividimos o primeiro momento, nós fizemos em aula juntos e depois nós fizemos um segundo momento. Deixei para vocês fazerem a interpretação dos textos. É muito importante manter a leitura em dia, atualizada. Também queria falar com vocês que esse, na verdade, é o último exercício deste módulo, tudo bem? Nós já iremos, na próxima aula, já poderíamos ir para o módulo 6. Só que nós vamos lá no final do livro fazer algumas atividades complementares, tá bom? Porque a proposta nós gostaríamos de estar fazendo o módulo. E sempre ao encerrar o módulo, nós temos outros exercícios lá atrás para fazer, que eles vêm como revisão e tal. Então, vamos fazer essas atividades na próxima semana, para depois entrarmos no módulo 6. E aí, vamos lá. Eu deixei aqui para vocês, começando aqui, né? Na seção 9, trocar ideias. Você e seus colegas levantaram possibilidades de ações para impedir maus tratos contra os animais. A seguir, você lerá 2 textos sobre animais que vivem fora dos seus habitats. Isso aí foi lá depois, logo do texto Cavalo numa Ilha, nós falamos sobre esses assuntos, né? Eu tentei imaginar como é que vocês se colocariam. Acredito que todos vocês são contra, sim, a maldade, né? Fazer maldade com animais. Vocês sabem um animal que eu acho muito fofinho? É passarinho. Mas eu não consigo ter um passarinho, porque ele vai viver preso em uma gaiola. Imaginem só, se nós estamos nesse momento impossibilitados, né, entre aspas, de sair de casa. Já é um sacrifício, você imagina manter o resto da vida você dentro de uma casa, não, sem você poder sair. Muito triste. Então, vamos lá. Nós temos aí o primeiro texto. Polêmica animal. O tema o título, os bichos devem ou não ficar em exposição nos zoológicos. E aí as pessoas, aqui nesse texto, há um grupo, né, que diz que não que os zoológicos não são adequados, mas também há aqueles que acham que sim, que os zoológicos são importantes para desenvolver nas pessoas amor pelos animais e trabalho para pesquisa. Só que nós sabemos que há muitos animais que são cadastrados, eles têm uma argolinha, né, na pata, no pezinho, e assim, de longe, mesmo eles estando nos seus habitats naturais, eles conseguem ser estudados. Então, essa desculpa eu não concordo muito. E nós estamos falando aqui muito em textos, né, tipos de textos de opinião, onde eu tenho o direito a dar a minha opinião. E aí nós temos esse texto, tem um grupo de pessoas que concorda, outro grupo não concorda. E vamos às primeiras perguntas. Agora responda em seu caderno. O título atribuído ao primeiro texto é coerente com o conteúdo abordado? O título é esse aqui. Os bichos devem ou não ficar em exposição nos zoológicos? É um questionamento, né? Você concorda, você não concorda? E aí, dentro da estrutura do texto, vem dizendo, um grupo diz que não concorda e outro grupo que concorda, que defende, né? Então, a nossa resposta, você também precisa fazer numa folhinha. Eu fiz uma folhinha à parte, está aqui. Olha, em homenagem, eu coloquei um cachorrinho fofinho, né? As patinhas. Sim, o texto apresenta opiniões divergentes. Essa foi a minha resposta. E para a segunda pergunta, que está aqui, segundo tópico da letra A, segundo o primeiro texto, o Santuário dos Animais de Sorocaba sempre teve a preocupação de cuidar dos animais. Eu deixei até aqui marcado, olha só. Eu vou aumentar, senão eu não consigo enxergar. Além do santuário, a cidade de Sorocaba tem um zoológico que surgiu em 1916, de maneira improvisada. O chamado Jardim dos Bichos funcionou até 1930 e era uma espécie de depósito para onde eram levados animais encontrados na região. Então, voltamos à pergunta.
Segundo o primeiro texto, esse que nós acabamos de ler, o Santuário dos Animais de Sorocaba sempre teve a preocupação de cuidar dos animais? Não, né? Em 1930, os animais encontrados eram levados para esse santuário, mas sem nenhuma preocupação. O local era considerado um depósito, não tem onde levar, deixa eles aí, de qualquer maneira. Esses textos eles são muito bons para conscientizar a importância da gente ter sentimentos por muitas coisas, entre elas os seres vivos, não é? Pessoas, animais, plantas. E tem um segundo texto aqui, que fala sobre esse macaquinho, que o nome dele é Jango, e ele está banguelinha, coitado. Agora, responda em seu caderno, esse primeiro momento também era no caderno. O título atribuído ao primeiro aqui, meus amores. Assinale a alternativa correta. Jango é um chimpanzé que não possui nenhum dente. A perda dos dentes deve-se a... Por que ele teve os seus dentes extraídos? Aqui eu deixei já essa informação marcada para vocês, não é? É esse segundo tópico aqui que nós vamos marcar. Há um ataque que sofreu em uma briga. A extração por seus antigos donos foi a fim de aumentar o tempo de vida e de trabalho do animal e evitar possíveis ataques, né? Aqui, olha. Todos foram arrancados quando ele vivia no circo. Essa era uma prática comum para aumentar a vida de trabalho dos animais e evitar possíveis ataques. Não é porque a idade dele era avançada. A extração não se deu por antigos donos a fim de aumentar a vida do animal. Crianças, aqui eu fiz uma confusão. Eu falei um e marquei o outro, tá? Aqui está dizendo, olha só, vamos fazer a leitura aqui. Ele chegou ao santuário em 2003, após passar boa parte da vida em um circo em Minas Gerais. Jango não tem um único dente na boca. Todos foram arrancados quando ele vivia no circo. Aqui, olha. Essa era uma prática comum para aumentar a vida de trabalho dos animais e evitar possíveis ataques. Então, aqui, ó, extração por seus antigos donos a fim de aumentar o tempo de vida, né? E de trabalho do animal e evitar possíveis ataques. Até isso eles tiram dos animais os dentes, né? Deve ser uma dor muito grande. Então, vamos agora aqui ao outro. Leia o texto a seguir. Circo é proibido de usar animal. Eu concordo com isso plenamente. Os animais, vocês estão vendo, eles arrancam dentes. Será que eles dão anestesia? Deve ser um processo muito dolorido. E os dentes são importantes, né? Ele fica à mercê de comer determinados alimentos que nem eram específicos para a sua espécie. Então, vamos lá. Responda. Há alguma frase do texto que expresse opinião, se houver grífias? E aí, a gente fazendo a leitura do texto, nesse segundo parágrafo, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é favorável à criação da lei. É intolerável, sou contrária ao uso de animais em circos. Então, essa aqui é a expressão que mostra que ela é contrária, né? Ela tem a opinião dela. Na letra B, pelo que você aprendeu nas aulas, esse texto pode ser chamado de texto de opinião, e aí nós vamos por lá, né? Cadê? Aqui. Ele apresenta uma informação com a opinião de uma pessoa sobre um determinado assunto, que é a utilização de animais no circo. Esse número 11, passe a limpo o seu texto de opinião. Se você seguiu lá a primeira aula, a aula anterior a essa aqui, nós fizemos o texto lá no começo, na folhinha das respostas de aula, da parte 1, esse aqui é a parte 2, né? Essa folhinha aqui, olha, ela é a parte 2. A primeira parte foi da correção que nós fizemos em aula. Lá tem o texto, então você não precisa fazer ele aqui novamente, nesse final aqui. Até porque ele está pedindo para passar limpo o texto, mas você já fez, já rascunhou e já realizou ele lá no primeiro momento, beleza? Bom, crianças, agora nós terminamos, né? Eu quero deixar para vocês essa mensagem, gostaria muito que vocês assistissem até o final da aula.
eu sinto muita falta da gente conversar, das nossas mensagens. Então, espero que vocês gostem, escutem com o coração, beleza? Um beijão para todos vocês. Todos os sentimentos, a alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim, o amor. Mas um dia, foi avisado aos moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha. Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, pois queria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ela afundasse. Quando por fim estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento estava passando a Riqueza em um lindo barco. O amor disse: Riqueza, leve-me com você. Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. Ele também pediu ajuda à Vaidade, que também ia passando. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda à Tristeza. Tristeza, leve-me com você. Ah, amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a Alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: Vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu-se de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou à Sabedoria: Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A Sabedoria respondeu: Era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo